Olá, meus caros alunos. Sejam bem-vindos à nossa terceira teleaula da disciplina de contabilidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os métodos quantitativos com vocês, hoje para trabalhar com os números índices. Mas também relembrar algumas informações que nós já vimos nas teleaulas anteriores. Nós já falamos nas medidas de tendência central, aí nós falamos de média, falamos de mediana, falamos de moda, tanto dos dados simples como os dados agrupados. Depois nós falamos também na variância, nós falamos um pouquinho do desvio padrão e também vocês viram o coeficiente de variação. Isso lá na nossa primeira teleaula. Bastante informação, bastante cálculo para vocês. E aí, com base nas informações que nós criamos na nossa primeira teleaula, principalmente com base no nosso desvio padrão, informações que eram colhidas, a gente faz todo aquele levantamento de dados, tanto populacional ou então de uma amostra. A amostra é uma parte dessa população. E aí, com base nessas informações, o que a gente fez? A gente foi lá para a segunda teleaula para verificar a probabilidade utilizando a nossa curva de distribuição normal. Tudo bem? Mandar um abraço ao pessoal de Erechim, pessoal de Vilhena, pessoal de Ariquemes também, estão participando ativa da nossa teleaula de hoje. Muito bem. E aí, com essas informações que vocês tinham, nós começamos a trabalhar essa curva de distribuição e acabou gerando algumas dúvidas, porque vocês, como gestores, contadores das empresas, vocês podem receber dados e com base nesses dados nós vamos fazer algumas simulações, algumas probabilidades, trabalhar o mais possível dentro de uma realidade. Para isso que existe essa nossa curva de distribuição normal. Na teleaula anterior, que é interessante, todos os alunos olharem certinho, que não existe uma regra. Professor, toda vez que eu estiver aumentando, eu coloco mais 50%, quando eu estiver diminuindo, eu coloco menos 50%. Não é dessa forma. Toda vez eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar esse esboço. Quando você estiver fazendo a sua avaliação e você se deparar com uma situação desse padrão, o que você tem que fazer? Eu tenho que montar um esboço, identificando a minha média, identificando o meu desvio padrão, identificando também aquela nossa formulazinha, que eu vou pegar as propriedades de X e transformar em Z. Aí eu vou dizer lá que Z é igual a minha variável mais a minha média dividido pelo desvio padrão. São informações que os exercícios vão trazer para vocês. Professor, eu fiquei com algumas dúvidas com relação à sua atividade. No final da nossa teleaula de hoje, nós vamos mostrar os gráficos para vocês e discutir um pouco mais sobre as questões que nós vimos nessa atividade, que o foco era fazer o quê? A gente tinha que relembrar as informações da nossa teleaula anterior. Mas sem montar o esboço, não dá. Eu vou estabelecer uma regra. Professor, por que aqui está menos 50, aqui está mais 50? Não dá para entender se a gente não montar essa nossa curva de distribuição. Tudo bem? Nossa teleaula de hoje é para falar sobre os números índices. Números índices que trazem várias informações que o contador precisa saber, o gestor tem que entender sobre esses índices, que influenciam sobre o preço no momento em que você faz a compra de um imóvel, quando você faz uma negociação, a sua empresa, quando ela tem uma quantidade de vendas, e aí nós temos a inflação, que é um índice bem conhecido, né? E nós vamos falar sobre outros vários, e nós vamos trabalhar alguns cálculos. Aí vamos prestar bastante atenção que para cada cálculo existe uma formulazinha. Professor, o senhor vai identificar essa fórmula no momento da prova? Não, aí é a parte de vocês. Vai ser fornecido a tabela com as fórmulas, você precisa identificar. Então, minha orientação é que você refaça os exercícios. Se familiarize com essas fórmulas para ficar mais tranquilo no momento da resolução. Tudo bem? Então, vamos começar, que no final da nossa teleaula nós vamos falar um pouquinho sobre essa atividade. Vamos lá, números índices. Os números índices aqui, eles são fundamentais para propiciar aqui uma melhor compreensão da situação econômica. Muito bem, ele também vai auxiliar aqui no delineamento aqui das tendências de curto prazo da economia. E também ele vai auxiliar aqui na tomada de decisão. Eu preciso realmente entender se o produto, e para isso também nós vamos fazer algumas simulações, né? Eu quero saber o seguinte, eu estou vendendo um produto hoje a um determinado preço, e esse mesmo produto, eu vendia lá no ano passado, lá em 2014, eu vendia esse produto com um valor menor. Então eu quero saber essa variação de preço. Eu quero saber se os índices que
influenciam esse valor, ele pode trazer um resultado positivo para a empresa, para que a empresa ela possa tomar uma decisão. Eu posso entender também se é interessante para a empresa eu continuar vendendo esse produto ou continuar fabricando esse produto. É isso que a gente vai analisar com as informações desses números índices, que eles vão trazer o quê? Uma outra ferramenta para que o tomador de decisão ele tenha uma condição de tomar uma decisão e manter a empresa atendendo a expectativa tanto do cliente como do dono da empresa, atingindo o lucro desejado. Vamos continuar no quadro. Ainda sobre números índices aqui eles são utilizados para indicar a variação relativa de preço, que é muito interessante, de quantidades ou valores de um artigo ou artigos, aí nós vamos verificar também os números índices simples e compostos também, durante um certo período de tempo. Nós vamos ter o nosso tempo atual e nós vamos ter também o tempo em que nós vamos chamar de tempo base. Eles sintetizam aqui as modificações nas condições econômicas ocorridas em um espaço de tempo através de uma razão. Aí quando nós falamos dessa razão aqui, a razão quer dizer, é uma divisão que nós vamos fazer dessa nossa formulazinha. Se apenas um item é computado, trata-se do número índice simples. Se, porém, vários itens aqui ou produtos têm as suas variações computadas, nós temos aqui índices compostos. Eu posso trabalhar com um produto ou posso trabalhar com vários produtos também. Continuando a nossa teoria aqui, os principais índices aqui de preços no Brasil para cálculo de taxa de juros, de inflação, que apesar de ser pequena, não tanto, ela existe, os aluguéis e outros valores contratuais. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o GPM aqui, que é o Índice Geral de Preço do Mercado, que é produzido aqui pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tem o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, também é produzido pela FGV, e é o principal indicador de custo aqui de construção civil no Brasil. Temos também, além desses, o IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor, que tem o objetivo aqui acompanhar aquela variação de preços de um conjunto de produtos ou serviços consumidos pelas famílias. E é interessante a gente saber disso, porque a gente consome muito essas variações que acontecem no preço das mercadorias que nós compramos para consumir. Dentre os índices aqui de preços do consumidor, nós temos alguns que é o IPCA, o Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, que é produzido pelo IBGE, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, também produzido aqui pelo IBGE, e a partir aqui de 30 de junho de 99, o Conselho Monetário Nacional aqui estabeleceu o IPCA como o índice oficial da inflação no Brasil. Então é interessante que a gente conheça esses vários índices que vão influenciar tanto a nossa vida normal, mas a nossa vida também como empresários, como contadores, como tomadores de decisões. Quando eu tenho que tomar uma decisão pessoal, se eu faço a compra realmente de um apartamento, quando eu vou fazer a comparação, quais são os índices que vão influenciar nesse valor a curto e também a longo prazo, e eu também tenho que tomar essa decisão e eu tenho que verificar se realmente isso é interessante para a minha pessoa, enquanto empresa, se realmente é interessante para a empresa a tomada de decisão com relação a esse financiamento, ou a essa compra, ou essa ampliação, ou essa abertura de uma nova filial. Então a gente tem que ficar atento a todos esses valores. Na formação do meu preço de venda, eu tenho que tomar cuidado também com relação, eu tenho todos os custos, os gastos que são acumulados no momento da produção do meu produto. Depois de pronto, eu tive meus custos, que são as despesas que eu tenho lá no momento da produção, mas eu também tenho os custos, as minhas despesas, que são os gastos com a comissão de vendas, os gastos que acontecem no escritório, também tem que acumular nesse valor. Além disso, eu tenho que pensar no índice, na inflação, que vai influenciar nesse meu valor, e também um outro dado muito importante, que é o lucro da empresa. Eu tenho o objetivo de ter um lucro de 5%. Será que eu vou conseguir colocar tudo isso dentro do preço do meu produto? Todo esse custo, todas essas despesas, todos esses gastos que eu tive, além do meu lucro, esse preço que eu vou vender, ele vai atender uma expectativa de mercado? O mercado está disposto a pagar esse valor? Então eu tenho que analisar muito bem.
e todas as informações, por mínima que seja, olha, tem 0,02% de influência sobre o meu preço. Ele precisa ser considerado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos focar um pouquinho mais nesse número índice, que vai fazer parte dos nossos cálculos de hoje. O que vem a ser o número índice? Esse número índice aqui, ele é o quociente. Quando nós falamos do quociente aqui, é uma divisão ou razão entre dois valores de uma mesma variável. Então, se eu estou trabalhando com variável tempo, produtos, eu tenho que sempre considerar essa mesma variável referentes a diferentes pontos de tempo ou espaço. Sempre ele vai ser apresentado em percentagem aqui. Um período é escolhido. Quem escolhe esse período, professor? Nós vamos escolher esse período para a tomada de decisão, como referência ou base. Esse período base aqui sempre vai ser o nosso período anterior. E todos os índices, eles são computados em relação aos registros desse período específico. Então, se eu quero fazer um cálculo lá, quero verificar as minhas vendas lá no período de 2011 com relação a 2012, então esse vai ser o meu período específico. 2011 vai ser o meu período base e 2012 vai ser o atual, que a gente vai fazer a verificação desses valores. Usualmente, esse período aqui, ele é apresentado com valor de 100%. Sempre a gente vai colocar o valor em percentual para vocês. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre essa fórmula, nós vamos ter o nosso índice, e aí eu tenho um valor que é o T, que é o valor do total do período atual, e também o O, que vai ser o nosso ano base. Aí a nossa formulazinha para isso aqui, ele vai ser igual a T dividido por O. Então, eu vou ter uma variável aqui, T, que é referente ao nosso valor. Estou escrevendo em cima da nossa intérprete, muito bem. Então, vamos colocar aqui, ó, esse XT, que é o nosso período atual, dividido pelo X0, que vai ser o nosso ano base. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a fórmula bem tranquilo, e aí vocês vão entender. Próximo slide aqui, já para a gente fechar essa parte da nossa teoria. Os números índices aqui simples, por enquanto, somente simples, tá? Podem ser de preço, quando calcula-se a razão, ou seja, a divisão entre o preço observado de um artigo ou produto em um determinado período qualquer, que nós vamos determinar, e o preço do mesmo artigo em um período base, ou seja, um período anterior. Também nós vamos ter os números índices simples aqui de quantidade. Vamos calcular a razão, que é a divisão entre a quantidade observada de um artigo em um determinado período qualquer e a quantidade do período base. Estão entendendo? A gente vai ter o quê? Esse período qualquer geralmente vai ser o nosso período atual e o nosso período base vai ser o nosso período anterior. E nós temos também o número índice de valor. Quando a razão, a divisão, ela é calculada pelo produto. Isso aqui é uma multiplicação, tá? Esse produto equivale à multiplicação de preço e quantidade. Nós vamos ter P vezes Q, preço vezes quantidade, de um determinado período que nós vamos determinar, um período qualquer, e o produto do preço e quantidade do mesmo artigo, no caso, período base aqui. Isso é o que a gente tem que entender por enquanto. Então, olha, se eu vou determinar com base no meu preço, eu sempre vou ter o nosso período atual, que é o período que eu estou fazendo, vamos imaginar, as vendas que eu faço atualmente. E eu vou ter um período base. Com relação a que período? Com relação ao ano passado. Então, eu posso fazer esse cálculo com relação ao meu período atual e meu período base. Se nós estamos falando em quantidade, em valores, e aí também nós vamos ter uma variação que nós vamos envolver produto e preço. Nossa tabelinha ela fica um pouquinho maior, mas também sem nenhum problema. O que eu tenho que fixar, tenho que entender as fórmulas que eu vou ter que utilizar para cada um desses cálculos. Mas também vai ficar disponibilizado para vocês. Vamos começar. Vão lá no quadro para vocês darem uma olhadinha. Primeiro, o que é que eu tenho que saber? Números índices simples. Para a gente começar, eles podem ser de preços, quantidades ou valores,
conforme será discutido a seguir, e aí nós vamos mostrar para vocês passo a passo cada um deles. Primeiro, índice relativo de preço. Aí nós temos índice de preço, nossa formulazinha. Como é que eu vou achar isso aqui? É a razão, ou seja, a divisão entre o preço observado de um artigo em um período qualquer, vai ser o nosso período atual, e o preço do mesmo artigo no período base, que é uma referência que daí você vai determinar se é 1 ano atrás ou 2 anos, aí a decisão é nossa com relação a isso. E ele pode ser definido como? Então nós temos aqui o índice relativo de preço, a nossa letrinha A aqui vai ser relativo aqui ao preço atual, dividido por PB, que é o preço do ano base, é aquele ano de referência que nós vamos utilizar. Toda essa divisão que nós fazemos aqui, multiplicamos por 100, porque o valor ele vai ter que ser apresentado em porcentagem. Tudo bem? Índice relativo de preços. Professor, dá para a gente especificar um pouquinho mais isso aí? Nós vamos fazer um exercício aqui para mostrar esse cálculo. Bem com calma, olha lá. Índice relativo de preço. Temos um exemplo para a gente contextualizar. Se um produto ele custava R$200 em 2011 e passou a custar 230 em 2012, calcule o índice relativo de preço. Essa informação também estará presente no seu exercício, índice relativo de preço, entre 2012 e 2011. Vamos para a resolução? O nosso período aqui de 2012, ele vai ser o nosso período atual, 2012. Qual é o nosso valor atual? Em 2012, o valor é 230, está aqui. E o nosso período base vai ser 2011. Nossa comparação é no ano de 2011 com 2012. Então, a minha razão é essa. O meu período atual dividido pelo meu período base. Eu tenho 230 dividido por 200, todo esse valor vezes 100%. O meu total é 115%. Aí nós sabemos que todos esses valores, o 100% sempre vai ser a nossa referência. No caso aqui eu tenho 115, ou seja, o meu resultado equivale a 15%. Portanto, houve o quê? Um aumento de 15% no valor do produto. Estamos verificando uma relação entre os valores de 2011 e também de 2012, utilizando o nosso índice relativo de preço. Tudo bem a nossa primeira parte aqui para entender o índice relativo de preço? É muito simples. Eu vou ter esses dados. Os dados são apresentados para vocês e também vocês, como tomadores de decisões, vocês podem... eu quero saber exatamente com relação aqui. Eu quero saber com relação a determinado período. Você é que determina esse período, utiliza a formulazinha e consegue chegar no valor sem muitos problemas. Vamos continuar no quadro? Vamos lá para mais uma informação? Então, vamos lá. Índice relativo de quantidades. Mudou um pouquinho, tá? Nós estávamos verificando índice relativo de preço e agora nós vamos falar sobre o índice relativo de quantidade. Formulazinha também é bem tranquilo, não muda muito a nossa relação aqui do nosso período atual e período base. Então vamos lá. É a razão, ou seja, é a divisão entre a quantidade, falando de quantidade aqui, observada de um artigo ou um produto em um período qualquer, que é o nosso período atual. Porque eu vou fazer uma relação, eu tenho que ter uma relação sobre o nosso valor atual e um outro valor, que é um outro período de tempo que seria anterior a isso. E a quantidade desse mesmo artigo no período base, sempre um período anterior. Formulazinha está aqui. E que é o nosso índice relativo de quantidade, em que esse QA é a quantidade no período atual. Meu Azinho, ó, tá vendo? O A vai ser o nosso denominador. E QB, que é a quantidade do período base. O nosso B, que é o denominador aqui. Então, tem numerador e tem o denominador, QA dividido por QB. Quantidade do período atual dividido pela quantidade do período base. Tudo isso vezes 100%. Percebam que estamos falando em quantidades. Professor, dá para a gente contextualizar, mostrar isso aí passo a passo? Vamos mostrar para vocês, então.
Índices relativos à quantidade. Vamos lá por um exemplo. Determinada empresa, o que aconteceu aqui? A empresa ela produziu 1.000 unidades de um determinado produto em 2012 e 1.350 unidades em 2013. Calcule a quantidade relativa tomando-se como ano base 2012. Ou seja, 2012 vai ser o nosso ano base, que é o B. 2013 vai ser o meu Azinho. Se eu sei que a minha fórmula é A sobre B, aparece aqui o meu índice de quantidade 2013, que vai ser o meu período atual, está dizendo, ó, 2012 é base, por isso 2012 vai ser denominador. Em 2013, qual era o valor? 1.350, professor, aí sim. E em 2012, foram produzidas 1.000 unidades. Produziu 1.350 e aqui produziu 1.000. Faço essa divisão, multiplico por 100, chego a 135%. Vamos interpretar esse valor? Em 2013, essa empresa aumentou sua produção em relação a esse produto em 35%, até porque eu tenho 100, entre 35 menos 100, eu tenho uma relação aqui de aumento com relação ao ano de 2012, porque 2012 é o meu ano base para essas informações. Por enquanto, tudo bem, a gente viu o índice relativo a preço e vimos também o nosso índice relativo à quantidade. Essas informações, só um pouquinho aqui para o professor se centralizar, beleza? Tudo bem. Essas informações que nós temos, para cada uma eu tenho uma fórmula, mas para cada fórmula também, o que a gente está verificando são as informações que são referentes ao nosso período atual e o nosso período base. Período base é um ano anterior a um tempo anterior que nós vamos verificar. Professor, eu posso fazer uma relação de 2012 com 2003? Sem problema, eu posso também fazer esse levantamento e não vai ter problema algum para a gente. Vamos continuar? Vamos para o quadro para a gente fazer um pouquinho mais de informação para vocês. Índice relativo de valor, que é o nosso IV. Muito bem, olha, é quando a razão, a nossa divisão, é calculada pelo produto do preço e quantidade. Professor, como é que é esse produto do preço? O produto é a multiplicação, tá? Produto em matemática a gente vai entender como multiplicação. É a multiplicação do preço e quantidade do artigo em um período qualquer, ou seja, o nosso atual, e o produto, ou seja, a multiplicação de preço e quantidade do mesmo artigo no período base, que é o nosso período anterior. Ficou claro? Então vamos lá. O índice de valor relativo ao período atual nós vamos chamar de PA, que é o nosso Azinho. Índice de relação do período base, que é o Bzinho, nós vamos chamar de PB, que pode ser definido na seguinte equação. Só para ficar claro, esse aqui, que daí é um pouquinho mais complicadinho, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais atento. Eu vou pegar o preço, o valor do preço, vou multiplicar pela quantidade, pelo nosso período atual. E eu vou dividir esse valor pelo produto e o preço do nosso período base, que seria o nosso período anterior. E eu vou fazer a razão disso, vou dividir esses dois valores, vou chegar no meu valor final, multiplico por 100 e também eu tenho o meu percentual de aumento ou diminuição desses nossos valores que estão sendo considerados. Vamos fechar nosso resultado, vamos lá para o quadro. Formulazinha está bem bacana aqui para vocês, olha. O nosso índice de valor, vamos dividir A por B, PA vezes QA. O que é o PA? É o nosso preço atual vezes a quantidade atual, dividido pelo preço base vezes a quantidade base. Informações que o exercício traz para a gente. Tudo isso multiplico por 100. Considerando que VA é exatamente essa multiplicação do período atual vezes a quantidade atual e VB é o período base vezes a quantidade base. Nós podemos dizer que nosso índice de valor aqui seria VA dividido por VB. Professor, explica melhor. Esse VA seria o resultado dessa multiplicação aqui. Período atual, quantidade atual. VB, que é o base, seria
a multiplicação desses dois valores, ou seja, o produto de PB, que é o preço base, vezes a quantidade base. Se eu tenho esse valor, eu faço uma multiplicação por 100, chego no valor que eu preciso, sem muitos problemas. Vamos contextualizar? Vou mostrar um exercício para vocês. Índice relativo de valor, IV. Em 2011, uma empresa vendeu 1.000 unidades de um produto ao preço unitário de 60. Ou seja, eu tenho quantidade e tenho preço em 2011. Em 2012, o que aconteceu? Vendeu 800 unidades do mesmo produto. Lembra-se lá logo no início da nossa teleaula, nós estávamos falando que esse produto ele precisa ser igual. O preço unitário, R$ 80. Então eu tenho aqui também que ele vendeu 800 a 80 lá em 2012. Calcule o valor relativo da venda em 2012, considerando 2011 como ano base. Ou seja, 2012 vai ser o ano atual e 2011 vai ser o nosso ano base. Resolução, está bem pequenininha aqui, nós conseguimos verificar. Índice relativo de valor, 2013 dividido por 2012. Vamos pegar o nosso preço vezes quantidade, que seria 80 vezes 800, que equivale ao ano de 2013, ou melhor, de 2013 aqui está 2011, seria o valor de, esse valor aqui, 80 vezes 800, dividido pela multiplicação do nosso período base, que seria 60 vezes 1.000. Multiplicando 80 vezes 800, 64.000, 60 vezes 100 vai dar 60.000. Tudo multiplicando por 100, eu chego a 106,67%. Vamos interpretar a informação pela interpretação aqui. Em 2012, o valor das vendas foi 6,67%, porque nós vamos fazer 106,67 vezes nossa referência, que é 100%, superior a 2011, que é o nosso ano base. Então percebam que todas as informações que nós temos aqui, nós temos como objetivo chegar no nosso período base. Só para a gente deixar bem claro, antes da gente fazer mais uma atividade, já com um pouquinho mais de detalhes, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, vamos trazer um gráfico para vocês. Sempre eu tenho que saber o seguinte: qual é o meu período base, qual é o meu período atual? E aí eu tenho que entender qual é a minha fórmula para eu poder fazer o nosso cálculo certinho. Por isso que eu acho interessante você refazer cada um desses exercícios, entender os resultados para ficar mais tranquilo. Nós vamos parar um minutinho agora, tá? O professor falou bastante, vamos fazer um minutinho de perguntas e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade à nossa teleaula de hoje.
Muito bem, meus caros, estamos de volta com as informações da nossa teleaula de hoje. Pessoal de Sapezal, é possível saber o índice quanto aumentou o gasto de alimentação em determinado mês do ano passado em relação ao mês desse ano? Assim verificar a reflexão aqui, o reflexo da inflação. Sim, é possível, porque nós temos vários índices, várias informações que trazem essas informações dos gastos mensais e também eu tenho o gasto anual. E eu posso também fazer essa comparação entre esses meses sem muitos problemas. Mas por enquanto a gente está pensando assim, esses índices, qual seria a influência deles dentro da empresa? Contextualizando com informações empresariais e para essas tomadas de decisões. Para esse caso, como eu vou ter que verificar entre meses, eu vou ter que ter um dado um pouquinho mais aperfeiçoado para isso, eu tenho que ter uma fórmula ideal para a gente chegar nesses valores. O pessoal lá de Cruz das Almas está dizendo que a aula está bacana, muito obrigado aí pela participação de vocês e vamos continuar. Nossa teleaula de hoje é uma teleaula muito tranquila, é para falar sobre números índices. Talvez coloque um pouco de medo aí, porque são muitas fórmulas, mas a gente consegue levar bem tranquilo lá, vai ser disponibilizado, eu acho que você vai conseguir dar conta aí sem muitos problemas. Vamos continuar, vamos lá para o quadro agora, contextualizando novamente. Índice relativo de valor, nosso IV. Então vamos lá. No final do ano de 2012, determinada indústria estudava a evolução das suas vendas ao longo dos 4 últimos anos aqui de um determinado produto. As quantidades vendidas, os preços praticados e o valor de vendas de cada ano podem ser visualizados na nossa tabela número 1. Então, nossa tabela vai ser mostrada para vocês. Então, nós temos aqui as vendas anuais da empresa, que sejam bem-vindos limitada, de um determinado produto. E em 2009 foram vendidas 100 desses produtos, o preço 120, valor 12 mil. Em 2010, esse mesmo produto foi vendido 115 a 142, total 16.330. Em 2011, nós temos também um aumento nas vendas, aumento no preço, chegando a 20.944. Em 2012, aumentamos novamente 150 o valor, 168 o nosso preço, o nosso valor final aqui, 25.200. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer verificar essa variação de preço. Como é que a gente vai fazer essa verificação? Até porque ele está falando aqui num período de 4 anos. Vamos verificar se ele dá mais alguma informação? Vamos lá para o próximo slide. Continuação do exemplo, tá? Com base na tabela 1, podemos calcular os valores índices de cada ano, considerando o ano base. Olha aqui, 2009 vai ser o nosso ano base. Então, toda a nossa relação vai ser com referência aqui ao ano de 2009. Primeiro, eu quero mostrar na tabela anterior aqui para vocês. 2009 vai ser o meu ano base. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar a minha variação de 2010 com 2009, 2011 também com 2009 e 2012 também com 2009. É isso que a gente vai mostrar. Na formulazinha, aqui no próximo slide, eu tenho para vocês o cálculo somente do primeiro valor. Então vamos lá. Quantidade vendida. Eu vou utilizar o meu índice de quantidade, que eu vou utilizar a minha quantidade atual dividido pela minha quantidade base vezes 100. Qual é a quantidade atual? Se nós vamos começar, nós estamos montando uma tabelinha nova. Então eu tenho aqui 115, que é a minha quantidade atual, 115, dividido por 100, que é o nosso ano base 2009. 115 por 100 vezes 100, eu tenho 115%, ou seja, 15%, que é a minha variação. Esse valor aqui, ele vai compor a nossa próxima tabelinha, que aparece para você aqui no próximo slide. Está vendo os 15%? Em 2010, o nosso índice de quantidade aqui, ele equivale a 15%, ou seja, 115 menos 15. Estão entendendo como é que eu chego nesses valores? Sempre entendendo o ano base de 2009. Vamos voltar lá, vou mostrar para vocês como a gente chegou no outro valor. Olha, esse 136 aqui, eu faço a mesma coisa. Para saber o valor que está lá em 2011, eu vou pegar 136 e vou dividir por 100. Vou colocar aqui 136 dividido por 100, eu chego a um valor de 1,36, vezes 100, e aí esse valor, multiplicando por 100, eu tenho 1,36%.
Vamos voltar na tabelinha, já mostra esse valor que aparece para você aqui de 36%, porque nós temos o valor de 136, seria 100 menos 36, 36%, e os 50, mesmo procedimento. Vamos voltar lá e agora eu vou mostrar para vocês nosso preço unitário. Como é que a gente chega nesse valor, professor? Muito bem, ó, o índice de preço, ó, o Azinho, que é o nosso atual, e o Bzinho, que é o base. Preço atual dividido pelo preço base, 100%, utilizando o quê? 2009 como referência. E eu faço o cálculo, olha, esse 142 dividido pelo 120. 142 atual, 120 ao base, vezes 100%. Olha aqui, 118,33%. É que é menos 100, então nossa tabelinha aqui vai aparecer para vocês 18,33%. Professor, esse 28,33, mostro para vocês, volta lá. Vamos fazer o seguinte, olha, nós fizemos 142 dividido por 120, vamos fazer 154 dividido por 120. Nós pegamos aqui 154, que é o meu atual, dividido pelo meu base, que é 120. Essa divisão, eu chego a um valor de 1,283, que eu vou multiplicar por 100, tudo certinho, e vai aparecer aqui para você, na nossa tabelinha, na posterior aqui, um total de 28,33, porque eu multiplico por 100, dá 128,33, total 28,33. Beleza? O nosso índice de preço. Índice de valor, professor, vamos lá. Esse aqui, o índice de valor, já é um pouquinho mais complicado. Aqui eu já tenho a multiplicação, tá? Quando ele está mostrando aqui para vocês, ó, essa formulazinha, que é o preço atual vezes a quantidade atual, é o que acontece aqui, que é o 100 vezes o 120, que é a quantidade vezes o preço. Olha, quantidade, o preço vezes a quantidade. Ou seja, eu tenho o valor de 12.000, que é o meu período base. E aqui 1.633, que é o ano 2010, então eu vou fazer o cálculo seguinte, 142 vezes 115, que é esse valor aqui, que é essa multiplicação de onde? De 2010. E 120 vezes 100, que é o período base, que é 2009. Multiplicando isso por 100%, eu chego a 136,08. E lá na minha tabelinha nós colocamos o 36,8%. E o procedimento sempre vai ser esse. Vamos voltar lá só para mostrar para vocês. Eu vou pegar agora esse 20.944, vou dividir por 12, chego no valor, e o meu último, 25 dividido por 12.000. E aí a nossa tabelinha, na próxima página aqui, fica bem tranquilo, ó, fica pronto. Aí eu tenho minhas variações, 74,53. Quando eu multiplico lá aqui, dá 210. Como eu tenho que fazer a subtração de 100, eu chego a 110%. Que é o meu resultado, e eu tenho a minha variação, tanto da quantidade, do preço e também do valor, e aí vocês percebem que é uma coisa muito tranquila para a gente chegar na minha verificação e perceber o seguinte, por enquanto eu estou falando somente de índice de preço mais simples, ou seja, eu estou trabalhando com somente um produto. Tem como a gente trabalhar com mais de um produto? É o nosso índice de preço composto, é o que a gente vai verificar agora. Por enquanto, tranquilo, nossa tabelinha ali, vocês viram que as informações elas são dadas pela empresa. Essa coleta de informações é feita pelo gestor, que vai pedir para as pessoas, vamos coletar tudo isso aí, e a partir disso nós conseguimos verificar muito bem as informações desse nosso exercício. Vamos continuar? Vamos lá para o quadro agora para falar sobre os compostos. Para lá, número índice, números índices compostos. Eles são usados aqui para indicar uma variação que é relativa ao preço, à quantidade ou valor de um grupo de itens. Até então nós estávamos verificando agora um grupo de itens, considerando a importância relativa de cada um. Índice de Lapierre aqui. Esse índice de Lapierre, ou método de ano base. Então vamos lá. Por esse índice de Lapierre aqui, considera a importância relativa a cada item, ponderando a variação dos itens em função do preço e quantidade no período base. O índice de Lapierre se divide em dois tipos. Nós vamos ter o índice de preço de Lapierre e também índice de quantidade de Lapierre aqui. E nós vamos mostrar para vocês cada um deles. A formulazinha fica um pouquinho maior, mas também bem tranquila.
O próprio nome está dizendo, ó, índice de Lapierre com relação ao preço. Constitui na média ponderada. O que é média ponderada? É o que a gente viu lá no início da nossa teleaula, quando a gente falava sobre média ponderada. Eu tenho um peso dos valores, sendo fatores de ponderação aqui determinados pelo preço do período base. Então vamos lá, em outras palavras, queremos saber até que ponto as variações de valor são devidas à variação de preço. Então, se a minha variação de valores tem uma relação realmente com a variação de preço, sem precisarmos considerar variações de quantidades. Então, vamos lá. A nossa fórmula aqui de Lapierre aqui, com relação ao preço, vai dizer o seguinte, que é a somatória do nosso PN, que é o preço no período atual, vezes QO, que é a quantidade do ano base, tudo isso dividido pela somatória de PO, que é o preço do período base, vezes a minha quantidade do ano base, tudo isso multiplicado por 100. O professor dá até medo de ver essa formulazinha, então vamos verificar como ela vai se comportar, apresentando valores, dados que são apresentados para vocês, tá? Essas informações aqui, fiquem tranquilos, tá bem certinho, só que agora tem que colocar isso dentro de uma formulazinha e eu tenho que chegar no meu valor. Índice de preço de Lapierre aqui, no hipermercado, comparando, um comprador adquire 4 itens, cogumelos, limões, bolos e jornal, conforme a tabela abaixo. Então é o seguinte, no ano de 2000 aqui, o que aconteceu? O preço do cogumelo era 0,80, quantidade comprada foi 2, os limões aqui 0,10 o preço, 4 quantidades, um bolo, 0,10 jornal, um valor, e aqui eu tenho a minha variação de 2004, quantidade, meu preço aqui do cogumelo já era 1,20, quantidade 1,5, e assim todas essas informações são colocadas dentro do minha tabelinha aqui. Então o que ele quer saber? Ele quer saber realmente, comparando esses 4 itens conforme a tabela abaixo, utilizando o nosso índice de preço de Lapierre aqui, para verificar essa variação sem considerar a quantidade. Vamos mostrar para vocês como vai ficar essa nossa fórmula. Já no próximo aqui, informação seguinte, ó, observe tanto os preços como as quantidades, elas se modificam. De 2000 para 2004, nós percebemos isso. Se quisermos saber qual foi a variação global dos preços, poderemos imaginar aqui as quantidades como tendo permanecido inalterados. Como é que a gente vai imaginar isso aí? É com a nossa formulazinha. Tomando aqui o ano de 2000 como período base. Beleza? Ó, sempre o ano menor vai ser, o ano anterior vai ser o período base. E utilizando o índice de Lapierre aqui para o preço. Nós temos índice Lapierre, somatória de preço, esse PN aqui é o nosso preço o quê? Preço atual vezes a minha quantidade base. Vou ter que voltar à nossa tabelinha para a gente verificar certinho essa multiplicação. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer o nosso preço atual, que é 1,20, vezes a minha quantidade base, 1,20 vezes 2, 0,80 vezes 4, 2 vezes 1, 0,25 vezes 1. Vamos voltar na formulazinha. Aqui, ó, 1,20 vezes 2, 0,80 vezes 4, 2 vezes 1, 0,25 vezes 1. Tudo isso está sendo somado, ó, porque, olha, é a somatória dessa multiplicação. Nós vamos dividir pelo preço base vezes quantidade base. Vamos voltar lá no anterior. Qual é o nosso preço base? 0,80 vezes a quantidade base. Quanto que é? 0,2. Então, vamos multiplicar. 0,80 vezes 2, 0,10 vezes 4, 1 vezes 1 e 0,10 vezes 1. Vou mostrar para vocês. 0,80 vezes 2. Aqui, ó. 0,80 vezes 2, 0,10 vezes 4. E a nossa formulazinha fica bem tranquila. Olha, eu somo todos esses valores. Por isso, eu tenho que entender. PN, o que é o nosso PN? É o nosso preço atual. E QO é a quantidade base. PO é o nosso preço base. Quantidade base é o nosso QO. Depois eu fizer todas essas multiplicações vezes 100, eu chego a 160. Esse índice que nós estamos estudando, ele sugere que globalmente, tá? Nós estamos falando aqui do nosso total.
dos preços, eles subiram 60%, ou seja, 160 menos 100, eu tenho o meu resultado aqui trabalhando com o nosso valor aqui, índice de Lepierce, nós estamos falando de quantidade. Então, para a gente entender certinho o que está acontecendo, eu estou pegando todas essas informações e tentando entender que eu vou desconsiderar o fato das quantidades sofrerem as alterações e também tem uma alteração de preço ali. E aí, com base nessa formulazinha, eu consigo chegar num valor, saber essa minha variação percentual desses preços que estão relativos à nossa tabelinha, à nossa planilha, os itens que eu estou verificando realmente, e eu chego lá que a minha variação é uma variação global para todos esses itens, chegando a 60%. Então, percebo que é uma informação muito interessante, porque geralmente eu tenho que saber a quantidade que foi comprada. Com essa fórmula, eu não preciso considerar esse valor, considerando a nossa quantidade, utilizando essa fórmula de Lapierce. Vamos continuar. Tem mais uma ainda para a gente falar sobre essa fórmula de Lapierce. Vamos para o quadro. Agora nós vamos falar sobre o índice de preços de Lapierce aqui, ILP, para você não se esquecer. Então vamos lá. Ele constitui numa média ponderada. O que é a média ponderada, professor? Eu tenho que somar o quê? Aqueles valores e multiplicar pelo peso de cada uma. Nesse caso aqui, sendo os fatores de ponderação determinados a partir da quantidade do período base. Ou seja, em outras palavras, nós queremos saber até que ponto as variações de valor são devidas à variação de quantidade, sem que precisarmos aqui considerar a variação de preço. Ou seja, eu vou ter preços variados para essa nossa relação. Então vamos lá. Índice de Lapierce, trabalhando aqui agora com o nosso Q, que é o referente ao nosso preço. Vamos fazer a somatória de PO. O que é o PO? É o preço no período base. O que é o nosso QN? Vai ser a quantidade do nosso período atual. E depois eu tenho a somatória de PO também, que é o nosso período base, multiplicado por QO, que é a quantidade do ano base. Mudou um pouquinho a nossa formulazinha, até porque nós mudamos a nossa condição. Agora, nós não vamos considerar variações de preço. Vamos ver a formulazinha, nossa tabelinha. Não mudou, é a mesma tabela que a gente utilizou na anterior. Então, no hipermercado aqui, adquire-se 4 itens, cogumelos, limões, bolo e jornal, conforme a tabela abaixo. Nesse caso, eu quero saber o índice de quantidade. Como é que eu vou fazer esses cálculos agora, professor? Então, olha, se você tem a formulazinha, com certeza fica muito mais fácil vocês fazerem esses cálculos, até porque eu vou fazer a multiplicação de preço vezes, vai ser 1,20 vezes 1,5, porque 1,5. Vou mostrar aqui no próximo slide para vocês. Aqui. Nossa formulazinha está aqui certinho, somatória do nosso preço atual, vezes a quantidade base. O que é o meu preço atual vezes quantidade base? Vamos voltar no anterior. Quantidade atual vezes o nosso preço base, que vai ser esse valor aqui, vai ser 1,5 vezes 80. Vamos colocar lá no próximo. Aqui, 1,5 vezes 80, de acordo com a nossa formulazinha. Isso para todos os outros itens, tá? Não muda nada. E aqui eu tenho o nosso preço base vezes a quantidade base. Vamos voltar lá para a gente ver que seria o preço base, 0,80 vezes a quantidade base, que é o 2. Voltando na nossa tabela, ó, aqui, 80 vezes 2. E esse mesmo cálculo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar isso em todos os outros itens que nós estamos verificando. 4 vezes 10, 1 vezes 1 e 1 vezes 0. Quando eu fizer todas essas multiplicações, que você consegue essas informações aqui utilizando uma calculadora básica aí, vezes 100, eu tenho um valor de 77%. Percebam que, como esse 70%, 77 é menor que 100, nós vamos ter um índice negativo. Então, olha, o índice pode ser interpretado como
um indicativo de que as quantidades globais dos artigos em estudo adquiridos por aquele comprador diminuíram 23%. Ou seja, 77 menos 100, eu vou ter um valor negativo, que foram as influências do nosso resultado aqui, e a gente chega sem muitos problemas. Primeiro nós vimos os nossos valores, agora nós estamos trabalhando com a quantidade. Tudo bem? Só para a gente fechar essa nossa parte em que nós estamos focando esses índices de Lapierre, eu tenho a fórmula e também tenho os dados que são disponibilizados para vocês. Se eu identifico qual fórmula eu vou ter que utilizar para resolver meu exercício, eu só preciso fazer o quê? Só preciso preencher meus dados. Eu sei que é a razão de todos os valores que eu multiplico. Professor, aqui eu vou ter que utilizar o quê? O nosso preço atual vezes a minha quantidade base. Se a fórmula traz essa informação, você só simplesmente coloca isso entre parênteses, vai somando todos os valores que vão ser disponibilizados, dividido pela outra parte da nossa fórmula, e eu chego num resultado que, multiplicado por 100, eu tenho um percentual. Se ele for abaixo de 100%, houve o quê? A gente vai ter um valor negativo, uma diminuição de preço, pode ser. E se tiver um valor acima de 100, nós tivemos um acréscimo desse valor. Tudo bem? Nesse caso, nós fizemos o cálculo sem considerar a nossa quantidade. Mais um exercício para vocês. Vamos lá para vocês darem uma olhadinha. E daqui a pouco nós vamos parar para nosso momento de perguntas. Números índices compostos. Esse nosso valor aqui, índice de valor de Lapierre aqui, nós estamos falando sobre o índice de valor. O índice de valor de Lapierre, ele vai analisar a variação nos valores comparando o valor do período atual com o valor do período base. Então, esse aqui é bem tranquilo, ó, índice de valor de Lapierre, e aí a gente tem que ter todas as informações que são necessárias para que a gente possa resolver nosso exercício. Então, vai ser o quê? A somatória, esse Ezinho aqui quer dizer que é a somatória de todos os valores de PN. O que é PN, professor? É o período, o preço no período atual, vezes QN, que é a quantidade no período atual. Vai ser atual vezes atual. Dividido por quanto? Por PO, que é o período do ano base, vezes QO, que é a quantidade no ano base. A nossa formulazinha é um pouquinho mais tranquila para fazer resolução disso aqui. Então, nós vamos para um exemplo já, utilizando nosso índice de Lapierre com valores. No hipermercado, comprado os mesmos itens, cogumelos, limões e bolos, e o jornal. Temos a nossa tabelinha, verificando os anos de 2000 e também no ano de 2004. Eu tenho que fazer o quê? Todas as informações, vou colocar dentro da minha formulazinha, sem problemas. Mostro para vocês a nossa resolução. Preço atual vezes quantidade atual. Vamos voltar na tabelinha? Preço atual, que é meu preço atual? 1,20 vezes quantidade atual, 1,50. Vou mostrar para vocês aqui, 1,20 vezes 1,50. Para isso eu faço o mesmo para os outros valores. Olha aqui, só faço a multiplicação, sem problemas. Como é que fica o denominador, professor? Eu vou fazer a somatória do meu preço base vezes a quantidade base. Vamos voltar lá. O que é meu preço base? É sempre o meu ano anterior. Preço base é 0,80. Quantidade base é 2. E aí vai ser 0,80 vezes 2. Está aqui, ó. E os outros cálculos, eles seguem a mesma ordem. 0,10 vezes 4. 1 vezes 1. E 0,10 vezes 1. Tudo bem? Então, para a gente interpretar isso aqui, o índice ele pode ser interpretado como um indicativo de que os valores globais, tá? Nós estamos verificando todos os valores dos artigos ou produtos em estudo adquirido por aquele comprador, aumentaram quanto? Olha meu valor aqui, deu 113,87, então tem um valor acima de 100, ou seja, o meu aumento foi de 13,87%. Essa última fórmula que nós temos para falar de Lapierre para vocês, com os cálculos bem tranquilo. Uma resolução aí passo a passo, para vocês entenderem que se eu consigo identificar esses valores, o que é valor base, o que é valor atual, sem problemas, eu pego a minha fórmula, só tenho que prestar muita atenção.
que eu tenho que pegar todos os dados, somar esses valores e depois eu tenho o quê? A razão, a divisão pelos os valores que trazem na parte de baixo, que seria o denominador da minha formulazinha. No final, multiplico por 100. Deu um valor acima de 100, então houve um aumento. Deu um valor abaixo de 100, houve uma redução no meu percentual. Tudo bem? Bastante informação, nós fechamos as informações trabalhando com os índices de Lapierre. Vou colocar mais um exercício para vocês no quadro, para a gente analisar mais uma informação. Vamos lá. Aqui, olha, é um assunto muito sério, esse deflacionamento aqui dos dados de uma série temporal. Também você vai ter essa formulazinha aqui da deflação, valor deflacionado. Bem tranquilo também. Considere que o salário de um professor em dezembro de 1995 era de quanto? 1.071, aqui nós estamos falando de cruzeiros ainda naquela época, e o nosso índice de preço de dezembro de 1995, com base em novembro desse mesmo ano, era de 101,24%. O valor deflacionado do salário desse professor é dado por, eu tenho minha formulazinha aqui, que esse VNB, que é o nosso valor base, que vai ser 1.071. E nós vamos utilizar também o nosso índice, que vai ser 101,24. Aqui não tem muito segredo, os valores eles já são informados para vocês, nossa formulazinha. Vou fazer 1.071 e vou dividir por 101,24, eu sei que está em percentual, mas a gente faz essa divisão, vezes 100, e eu chego que, portanto, o valor real do salário desse professor em dezembro de 1995, deflacionado, era de 1.058 cruzeiros, ao invés de 1.071, já que nós fizemos o quê? Nós deflacionamos esse valor para a gente conseguir chegar no resultado muito tranquilo. Então, nós vamos parar mais um minutinho agora para o nosso momento de perguntas com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre uma atividade, vamos fazer passo a passo também, a gente vai dar um tempinho para vocês resolverem. Então, vamos parar um pouquinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta.
Muito bem, meus caros, estamos de volta e estava lá no chat verificando, o pessoal falando lá, professor, é bastante conteúdo, realmente são muitas informações, seria interessante revisar essas nossas aulas, até porque na semana que vem já é a avaliação de vocês. Uma informação muito séria que a gente precisa conversar agora, eu e vocês. Vocês têm disponíveis o livro, que é o livro impresso, tem as web aulas também que estão disponibilizadas para vocês, os materiais complementares, além do que acontece na nossa teleaula. Então, assim, professor, só o que está na teleaula vai cair. A gente sabe que tem muita gente que entende isso, mas tem que ficar muito claro que o aluno ele precisa ler a web aula para fazer a avaliação. Ele precisa ler o livro impresso também, porque tem exercícios, ele pode refazer esses exercícios para ele ir para a nossa avaliação sem problemas. O que a gente percebe muito, que às vezes você pega e coloca um item que consta lá na web aula, mas não foi tratado na teleaula, mas ele faz parte do conjunto de materiais. Professor, mas em que momento a gente aprendeu isso? É um material que estava disponibilizado, porque a gente entende que é a soma dessas informações que vai dar condições para que o aluno ele consiga realmente atingir o ponto máximo da nossa disciplina. Se você ficar realmente contido a somente as informações que nós conversamos aqui, realmente vai ficar um pouquinho complicado. Então, mandar um abraço aí para o pessoal lá de Itajaí, o pessoal de Montes Claros, o pessoal de Araguaína. Grande abraço para vocês e muito obrigado aí pela participação. Tranquilo, vamos ficar muito claro nisso. As formas serão disponibilizadas para vocês. Fiquem tranquilos, você só precisa entender do que se trata. Vai trabalhar um desvio padrão, uma variância, vai trabalhar um índice de Lapierce. O que eu tenho que saber? Você precisa entender essas informações aí. A gente tem uma atividade, mas antes disso, eu quero esclarecer uma dúvida com relação aos comentários que a gente teve lá na nossa aula atividade. Muito interessante, é interessante que vocês tenham dúvidas mesmo, porque as dúvidas, elas fazem parte aí do nosso entendimento e do nosso aprendizado. A gente precisa errar um pouquinho para que a gente tenha excelência na resolução dos exercícios, então eu vou mostrar para vocês. Vou lá para a câmera de documentos, vou mostrar o primeiro, por enquanto aqui para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui, só para focar. Então é o seguinte, ó. A informação que eu tenho aqui da letra A é a seguinte, as vendas diárias de certa empresa, elas seguem aproximadamente uma distribuição normal, já estamos falando de valores aproximados, tá? Eu vou pedir um quadro branco também, vou deixar já preparado ali para a gente. A nossa média é igual a quanto? A nossa média é igual a 5 mil, está aqui, a nossa média é igual a 5 mil e o nosso desvio padrão é no valor de 2 mil. Até aqui tudo bem, informação dada no nosso exercício. Ele quer saber o seguinte, ó, calcule a probabilidade de que em um determinado dia as vendas sejam superiores a R$ 3.500. Professor, como é que eu vou entender isso? Então, deixa eu dar uma informação para vocês, olha, eu acredito que seria até um pouco difícil você entender isso sem fazer um esboço da informação. Eu preciso fazer uma reta, desenhar lá a minha curva de cal certinho para eu entender o que está acontecendo. Lá no quadro eu vou mostrar para vocês as informações, vamos ver se a gente consegue chegar num acordo. Vamos para lá. Então está aqui, ó. As informações estão dizendo o seguinte, olha, eu tenho a minha curva, o professor vai tentar fazer uma curva aqui para vocês. Tranquilo, olha, a informação é a seguinte, ele está dizendo que aproximadamente a distribuição normal, a média, que é o valor que está aqui no meio, é igual a quanto? É igual a 5 mil. E essa aqui é a nossa letrinha grega aqui, o Mi, que equivale a 5 mil. O nosso desvio padrão, ele aparece aqui, o nosso desvio padrão é igual a 2 mil. Idêntico às informações que a gente teve na aula anterior. A gente precisa também verificar as informações da aula anterior. Muito bem, ele está dizendo o seguinte, desvio padrão, tudo certinho. Ele quer calcular a probabilidade de, em um determinado dia, as vendas sejam superiores a 3.500. Ó, percebam, se aqui eu tenho 5 mil, que é a média, os 3.500 vai estar um valor anterior. Vamos imaginar que o 3.500 esteja aqui. 3.500. Vou apagar aqui, vamos colocar um 3.500 bonito aqui. 3.500. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade desse valor ele ser superior a 3.500. Na formulazinha que aparece para a gente lá, a gente tem o Z, que é igual a nossa variável, menos a nossa média, dividido pelo desvio padrão. O que aparece para vocês ali, vamos chamar a câmera de documentos, vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Na câmera de documentos, a formulazinha que aparece aqui para vocês e o cálculo também, está aqui, ó, bem claro. Ó,
Z, que é a nossa transformação, média vezes a variável vezes a média, dividido pelo desvio padrão. Qual é a variável? 3.500, professor. Ele quer um valor superior a 3.500. Tudo bem. Menos a média, que é quanto? 5.000, está lá no nosso gráfico. Dividido pelo desvio padrão, que é igual a 2.000. Qual é o meu resultado? Menos 0,75. Percebam que a informação que nós vimos na nossa teleaula era a seguinte, que mesmo se a gente tiver um valor negativo, esse valor, ele trata uma realidade do positivo também. Eu posso usar positivo e negativo para a mesma tabelinha. A nossa tabelinha Z, que vocês já conhecem. Vou colocar a tabela para a gente mostrar onde é que eu localizo esse 0,75. Vamos lá para a câmera de documentos. O 0,75, ele vai estar aonde, professor? Vamos colocar aqui, depois eu tento centralizar tudo certinho. 0,75, aí eu tenho que diminuir aqui nosso valor. 0,75 vai estar aonde? Olha, 0,70, que é os dois primeiros dígitos, e o 5, 1, 2, 3, 4, 5, que é esse valor aqui, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, perceba se eu trazer aqui, ó lá em cima, 0,5. Então, qual é o valor que eu tenho, professor? 27, 0,2734. Ou seja, esse valor aqui que nós temos é o valor de quanto? Vou aumentar aqui para vocês, que a nossa resolução, o gabarito que os tutores de sala eles têm, esse gabarito ele pode fornecer para vocês, mas a gente pode verificar aqui. Então, o que a gente encontrou na nossa tabelinha? O valor de 0,2734. Isso é o mesmo que 27,34%. 27,34%. Professor, por que está somando 50? Vamos entender? Vamos lá para o nosso quadro aqui novamente. Muito bem, ele está querendo saber o seguinte, quais são os valores superiores a 3.500. Olha aqui, o nosso cálculo aqui, para a nossa formulazinha, ele está dizendo que x, a nossa variável, é 3.500, menos a média, que é 5.000, esse valor dividido por nosso desvio padrão, que é 2.000, nós chegamos num valor de menos 75 e mostramos na tabelinha para vocês que esse valor equivale a um percentual. Esse percentual que nós estamos achando, que é apresentado para vocês, aonde que está esse valor? Professor, é um intervalo de 3.000 e 5.000. Então, é esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo equivale a 27,34%. Professor, como é que eu sei se vai ter que diminuir os 50 ou se vai ter que aumentar os 50? O que ele quer saber? Ele quer saber todos os valores superiores a 3.500. Então, perceba o seguinte, olha, esse lado aqui da nossa curva de distribuição equivale a 50%. E esse lado também equivale a 50%. Nós vimos isso na nossa aula anterior. Se ele quer todos os valores acima de 3.500, professor, por que não vai até 5.000? É muito simples. Ele não quer o valor entre 3.500 e 5.000. Ele quer os valores superiores a 3.500. Então, ele quer todos esses valores aqui, olha, até o nosso final. Ou seja, eu vou ter que somar 27,34 mais 50%. É por isso que, nesse caso, nós somamos os 50%, porque ele quer saber o valor acima de 3.500. E aí, a resolução da nossa primeira parte da aula atividade. Tudo bem? Superiores, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar todos os valores acima de 3.500 e vamos superiores à nossa média. Tranquilo? Então, essa é a nossa primeira resolução. Vou parar um pouquinho agora para colocar uma atividade para vocês. Vamos voltar à nossa atividade em sala. Já teve alguns alunos resolvendo, mas vamos analisar. Daqui a pouco a gente faz o outro exercício. Uma empresa, ela vendeu 1.600 produtos em 2010 com preço unitário de R$100. Lá em 2012, ela vendeu 1.900 itens do mesmo produto, com preço unitário de 120. O índice relativo do valor, que é o IV, em 2012, considerando o ano base de 2010, olha aqui, ano base vai ser 2010. E o que esse 2012 aqui vai ser? O nosso atual. Temos as alternativas. Vou dar um minutinho para vocês fazerem a resolução. Daqui a pouco a gente volta. Para quê, professor? Nós vamos fazer a conferência dessa nossa atividade em sala e também eu vou conferir mais um exercício para vocês lá no quadro, passo a passo, para você relembrar as informações da nossa probabilidade utilizando a nossa curva
de distribuição. Tudo bem, pessoal de Xaxim está dizendo que gostou da explicação. Então, bacana. Daqui a pouco tem mais um pouquinho. Vamos continuar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta. Cornélio Procópio, pessoal de Uruguaiana, pessoal de Serrinha, Jequié, Barreiras e os demais polos estão dizendo que é a letra D. Vamos confirmar isso no quadro e muito obrigado aí pela participação de vocês. Tem muita gente participando, todo mundo atento às informações. E a nossa resolução aqui, nós vamos utilizar o nosso índice de valor, vamos multiplicar o nosso preço vezes a quantidade, utilizando o nosso valor atual, vezes 100. E aquela formulazinha, VT e VO, é aquilo que eu mostrei para vocês lá no nosso slide anterior. Você pode fazer o passo a passo também, não tem problema, que seria os valores de 2012, que é o atual, dividido pelos valores de 2010, que é o base. Ou seja, multiplico 120 vezes 1.900, divido pelo valor de 100 vezes 1.600, vezes 100. E aí nós chegamos a um total que o meu índice de valor de 2012 para 2010 daria 228 mil dividido por 160 vezes 100, um total de 142,50. E a alternativa correta, parabéns aí para todos que conseguiram chegar no nosso resultado, a nossa letrinha é a letra D. Professor, muita informação, eu concordo com vocês que a gente precisa ficar muito atento, e aí eu preciso que vocês também refaçam os exercícios, tá? Somente a prática é que vai te dar mais segurança também para você fazer a resolução da nossa atividade, lembrando que a gente tem a parte teórica também, que tem que ser verificado sem muitos problemas. Tudo bem? Professor, vamos fazer mais uma atividade lá, mais um gráfico para a gente entender. O exercício 2, pessoal lá de Bandeirantes dizendo o seguinte: no exercício 2, do salário, não entenderam porque diminuiu, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para a câmera de documentos, vou mostrar a segunda parte do exercício, depois eu mostro do salário também. Aqui, olha, está dizendo o seguinte, na letra B, a informação que ele pediu lá em cima, ele quer saber o seguinte, ó, que sejam inferiores a 3 mil
E quando nós mostramos para vocês, está dizendo aqui que nós estamos fazendo o quê? Eu estou fazendo 50 menos o nosso valor. Professor, por que eu estou diminuindo na letra B? E se eu somei na letra A? Na letra A, tranquilo, a gente fez um valor superior, aí beleza. Vamos voltar lá para o nosso quadro e eu vou mostrar para vocês esse cálculo. Vamos colocar nossa curva de distribuição. Ele quer saber os valores inferiores a 3.000. Então vamos colocar aqui nossa curva de distribuição em formato de sino. Nós temos a média aqui, nós vimos que era 5.000. Nosso desvio padrão, isso, entrou uma música aqui, nosso desvio padrão de 2.000. E ele quer saber o seguinte, olha, sejam inferiores a 3.000. Então, olha, se eu tenho 5.000 aqui, onde vai estar o meu 3.000? Vai estar aqui, ó, 3.000. O que é que ele quer saber? A nossa formulazinha, ela é muito clara, está dizendo lá que Z é igual a minha variável menos a média dividido pelo o nosso desvio padrão. E aí seria o quê? 3.000 menos 5.000, esse valor dividido por 2, 2.000 que vai dar menos 1. Vamos lá para a tabelinha, nossa tabela aqui para mostrar para vocês onde é que está esse 1, professor. Vou tirar aqui e vamos colocar essa aqui, câmara de documentos para vocês. Esse 1, nossos primeiros dígitos aparece aqui, 1 e 00 dá 34,13. Esses 34,13 equivale ao quê? Volta aqui para o quadro, eu já mostro para vocês. Olha, os valores que eu estou considerando quais são? 3.000 e 5.000, ou seja, é o valor que compreende esse espaço aqui, ó. Esse espaço é igual a quanto, professor? 34,13. 34,13. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber os valores inferiores a 3.000. São esses valores aqui, inferiores a 3.000. O que a gente descobriu? Que esse espaço todo equivale a quanto? A 50%. Se isso aqui é igual a 34,13 e eu só quero essa informação, é muito simples. Eu vou fazer 50 menos 34,13 e aí nós chegamos no valor lá de 15,87%. 15,87%. Então, professor, sem um esboço, dá para a gente chegar nesse valor? Fica muito difícil se a gente não esboçar, eu não fazer o seguinte, eu não demonstrar realmente utilizando a nossa curva de distribuição normal. Tudo bem até aqui? Essa era a letra B. Professor, tem a letra C lá também, que aí eu quero um intervalo de valores. Também mostro para vocês, vão lá para a nossa atividade, vão ali na câmara de documentos, e eu mostro aqui que o nosso terceiro cálculo era o seguinte, ó. Pela tabela, tudo bem que isso aqui a gente nós não tivemos muitas dúvidas, mas vamos resolver para vocês. Pela tabela aqui, a letra C, ele está pedindo o seguinte, ó, que os valores eles estejam entre 3.800 e 5.300. O cálculo que a gente faz aqui embaixo, olha, aqui, localizei aqui, ó, 3.800, que é a minha variável, menos 5.000, que é a média, dividido por 2, que vai dar 0,60. Aonde está esse meu 0,60? Vou mostrar para vocês. E por sua vez também ele tem que calcular o quê? 5.300 menos 5.000, porque eu quero o valor entre esses dois valores, que vai ser 15. E aí eu tenho que achar esses dois valores aqui, esse 0,60 e o 15, lá na minha tabelinha. Olha aqui, o 0,60, quanto é? 0,60 é 22,57. Está aqui, que é do 0,60, aparece para vocês 22,57. E o outro valor, que é 0,15, é esse aqui, 0,10, 15, vai ser esse aqui, 0,596. O que ele está fazendo aqui, olha? Na nossa atividade, ele está somando os dois valores. Por que ele soma aqui, ó? 22 e o 596. Vamos lá mostrar no quadro para vocês. Nossa curva de distribuição. Aqui, essa reta. Nossa curva de distribuição, em que a nossa média é 5.000. O meu desvio padrão é igual a 2.000. E ele quer um intervalo de onde, professor? Ele quer saber o seguinte, olha. O intervalo entre 3.800, só um pouquinho vai voltar aqui. 3.800, que vai ser um valor menor. Então, vamos colocar 3.800 aqui, mais ou menos. 3.800. E o valor de
5.300, que é superior, ó, 5.300. O que é que ele está querendo, professor? Ele quer esse intervalo. Se você descobriu pela formulazinha que esses 3.000 menos os 5, ele equivale a 22,57 e que esse valor aqui equivale ao 0,596, tranquilo, olha, eu consigo fazer o quê? Eu tenho que somar esses dois valores e chego no meu percentual de 28,53, que é o nosso cálculo, e a gente consegue chegar ao final da nossa resolução sem problema. Professor, e o 2? Vamos resolver o 2 para vocês? Vamos verificar o enunciado, vamos colocar aqui, e está dizendo o seguinte, que tem uma variação dos salários das pessoas aqui. E aí o que ele quer saber? Os salários pagos pelos funcionários, tudo certinho aqui, ele dá as informações, ele está dizendo também que a média é de 1.400, por isso que a média aparece aqui, ó, 1.400. E a nossa variável, que é o salário, é 1.680. Formulazinha que foi apresentado para vocês. Z é igual a 1.680 menos 1.400 dividido por 27. Isso é igual a 1,23. Na nossa tabelinha, 1,23 está aqui, ó, 1,23, que vai dar 38,88, deixa eu ver aqui, 1,23, que é esse valor aqui, 38,88. Tudo bem esse valor? 39,07? Ah, está aqui, desculpa, é o 0,3, 39,07. Agora eu quero mostrar para vocês que esse 39,7% equivale ao quê? Vamos para o quadro, para eu mostrar a nossa curva de distribuição novamente, sempre fazendo o nosso cálculo aqui. Temos a curva, a nossa média que foi apresentada, que é de 1.400, e ele quer saber o valor acima de 1.680. Está vendo? O salário maior que 1.680. Quando eu faço o cálculo que vocês fizeram equivale ao quê? A esse espaço aqui, olha, porque Z é igual a 1.680 menos 1.400, dividido por 227, que é igual a 1,23. Quando a gente vai para a tabelinha e faz essa subtração, o valor que eu encontro, que é o valor de 39,7%, 0,7, é esse valor aqui. Tudo bem? Mas o que ele quer saber? Ele quer saber valores maiores que 1.680, e esses valores maiores que 1.880 está aqui, ó. Então o interesse dele é por esse valor só. Eu sei que aqui é 50%, professor. E aí simplesmente eu vou fazer 50 menos, é o que aparece para vocês, 39,07. Chego no valor, e o interessante é que a gente sempre faça o nosso esboço. Pessoal de Andradas dizendo que a aula está bacana. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu gostaria muito que as nossas aulas pudessem trazer um aprendizado a mais para vocês dentro do nosso curso de Ciências Contábeis. Eu sou contador também e eu acho que é muito bacana a gente sempre aprender. E a estatística, esses métodos quantitativos vão ajudar muito. Semana que vem a gente tem avaliação. Estudem todos os conteúdos, por favor. Web aula, livro impresso, assista a nossa teleaula novamente, refaça os cálculos. Na semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço, eu quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês. Obrigado aos tutores de sala, todos vocês alunos. Que vocês tenham uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Até lá!